Boa tarde a todos os presentes, à Câmara Municipal de Limeira. Desejo a todos que sejam bem-vindos e declaro aberta a audiência pública a fim de cumprir ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar 101 de 2000, sobre o cumprimento das metas fiscais fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2006, segundo quadrimestre. Gostaria muito de agradecer a presença aqui do secretário da Fazenda, o João Marcos Carrasco, sempre presente, o Antônio Aparecido de Paiva, assessor executivo, o André Basso, da Gestão e Estratégia, e Vivaldo Miller, diretor do IPML. Agradeço também aos demais funcionários da Prefeitura, do Executivo e da Câmara Municipal que se fazem presente. Eu passo a palavra agora ao senhor Antônio Aparecido de Paiva, que fará as explicações. Convido os vereadores para sentarem lá embaixo também. Gostaria de registrar a presença do Darcy Reis, do Farid, do Totó, que sempre acompanham as audiências juntos. Obrigada, viu? Boa tarde a todos. Tivemos um probleminha técnico aqui, o controle não está funcionando, então vou pedir para a Tatiana me assessorar ali na mudança das telas. Bom, nós vamos dar início então à apresentação dessa audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016. Só lembrando que a Lei da Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no fechamento de cada quadrimestre em audiência pública nas casas legislativas, né? Razão pela qual nós estamos aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre receita, despesa, dívida pública, resultado primário e resultado nominal. Vamos ver então como que se comportaram os números da Prefeitura até o segundo quadrimestre. Começando então pela receita orçamentária. Nós temos aí dois grupos de receita. A receita corrente, foram arrecadados 583.729.000, que corresponde a 96,64% do total. E na receita de capital, 20.299.000, 3,36% do total. E total arrecadado, 604.028.000 reais. Bom, esse slide ele traz um detalhamento mês a mês, de janeiro a agosto, né, que compõem os dois quadrimestres. E nós podemos observar aqui no final, no rodapé, a receita mês a mês. Então, mês de janeiro nós arrecadamos 86 milhões, fevereiro 67, março 76 milhões, abril 84, maio 67, junho 68 milhões, julho 72 e agosto 80. Totalizando, então, os 604 milhões que nós mostramos no quadro anterior. Bom, esse quadro, ele mostra os dois quadrimestres, né, que compõem esse período. No primeiro quadrimestre, nós arrecadamos 314.893.000, enquanto que no segundo quadrimestre, a arrecadação caiu para 289.135.000 reais. Totalizando, então, os 604. Aqui nós temos dois grupos de receita, né? Como nós demonstramos lá no primeiro slide, a receita corrente e a receita de capital. Agora, nos próximos slides, nós vamos detalhar um pouco mais cada uma delas, né? Só antes de eu mudar o quadro, aqui essa ilustração gráfica, ela demonstra na receita corrente que a transferência corrente responde por 52%
de toda essa arrecadação, que é essa linha aqui, transferência corrente. A receita tributária, ela está com 22%, contribuições 11%, outras receitas 7% e receita patrimonial 7%. No gráfico da direita, ele está representando a receita de capital. Então, transferência de capital com 44%, outras receitas 25%, operações de crédito com 22% e alienação de bens 8%. Bom, esse quadro ele traz aqui um comparativo entre os anos de 2015 e 2016, comparando, obviamente, o mesmo período, né, até o fechamento do segundo quadrimestre. Bom, o que nós podemos concluir aqui? Na receita corrente, nós passamos de uma arrecadação de 542 milhões para 583 milhões, uma elevação de 41 milhões, portanto, que corresponde a 7,67%. Na receita de capital, nós passamos de 17.500 para 20 milhões e 200, uma elevação de 2 milhões e 780, que corresponde a 15,87%. No total geral, então, nós tivemos a receita passando de 559 milhões para 604, portanto, uma elevação de 44 milhões, que corresponde a 7,93%. Esse número ele já fica abaixo da inflação do período. Significa dizer que a elevação na receita ela não cobre sequer a inflação desse período. E é importante ressaltar aqui também que esses números eles compõem os números consolidados da Prefeitura e das autarquias, IPML, SAI, Endel, Codel, Ciprosom. E se você considerar separadamente só os números da Prefeitura, nós tivemos uma elevação de 6,14% na arrecadação, comparando esses dois períodos, 2015 e 2016. Detalhando um pouco mais a receita corrente, um quadro que traz a receita mês a mês, uma pequena elevação aqui nos meses de janeiro e abril. Receita tributária, 130 milhões foram arrecadados, também com uma concentração maior aqui no mês de abril, que nós vamos observar melhor agora no quadro seguinte. Bom, esse quadro ele traz um detalhamento da receita tributária, com todos os tributos, então IPTU, ISSQN, Imposto de Renda, ITBI e taxas diversas. A primeira coluna aqui, o IPTU, foram arrecadados 53.196.000, que corresponde a 41% de toda a receita tributária. Importante ressaltar aqui que no mês de abril ocorre uma elevação na receita em função do vencimento da parcela única do IPTU e nos demais meses ele mantém uma certa constância aí em torno de 5,5 milhões. Inclusive no mês de março, antes mesmo de vencer o IPTU, muitos contribuintes já receberam o carnê e começaram a efetuar os pagamentos. O ISSQN foram arrecadados 51 milhões, que corresponde a 39% desse bolo aqui, com uma média aí em torno de 6,5 milhões por mês. Imposto de renda, arrecadamos 11.900.000, que corresponde a 9% dessa fatia, também uma certa constância aí na arrecadação. ITBI, foram arrecadados 8.933.000, que corresponde a 7%, e nas taxas diversas, 5.196.000, que corresponde a 4% da receita tributária. A transferência corrente, nós podemos observar aqui também que uma pequena elevação na arrecadação dos meses de janeiro e março. Nós vamos observar no quadro seguinte como que
se comportaram essas transferências. Bom, nós temos aqui, então, ICMS, FPM, IPVA, Fundeb, Saúde e outros. Na primeira coluna lá, então, do ICMS, foram arrecadados 142 milhões de reais, que corresponde a 40% das transferências correntes. No ICMS, a gente observa aqui uma pequena elevação aqui na arrecadação do mês de março, mês de maio e mês de janeiro. O Fundo de Participação dos Municípios, nós arrecadamos 39 milhões e 300 mil, que corresponde a 11% desse total. IPVA, foram arrecadados 46 milhões e 900, 13% do total, também com aquele histórico de que nos 3 primeiros meses a arrecadação é maior, em função do vencimento das parcelas do IPVA, e com destaque para o mês de janeiro, onde ocorre o vencimento da parcela única com desconto e muitos contribuintes acabam pagando aqui no mês de janeiro. Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica e de Valorização do Magistério, foram arrecadados 60 milhões 241 mil, que corresponde a 17% das transferências. Saúde, 47 milhões 433 mil, ficou aí com a fatia de 14%, uma média aí em torno de 6 milhões mês, 6 milhões e meio. E outras transferências correntes, 17 milhões de reais, corresponde a 5% do total arrecadado em transferências correntes. Bom, esse quadro ele traz as principais receitas do município. É importante frisar aqui que essas 6 receitas, saiu um pouquinho cortado aqui, mas quem tiver com a apresentação impressa aí pode verificar melhor. Nós temos lá um comparativo desde 2013 até 2016, como que esses repasses se comportaram, né? Então, o primeiro item lá é o ICMS. Vocês observem que de 2013 para 2014, teve uma involução na arrecadação de 0,75%. De 14 para 15, a arrecadação cresceu em 3,90% e de 15 para 16, 3,72%. O Fundeb começou lá em 7,71%, caiu para 3,89% e agora está em 0,74%. O ISS. O ISS, 15,75%, caiu para 5,69%, agora 3,11%. O IPTU, 6,52%, 7,51%, 10%. Esse aqui teve uma pequena elevação. O IPVA, 8,27%, 5,24%, 4,43%, também está em queda. E o último é o FPM. O FPM, ele, de 13 para 14, teve uma elevação de 7,62%, 5,64% e agora 3,82%. No total acumulado dessas receitas, nós vimos que de 2015 para 2016, a elevação foi de apenas 4,07%, que não chega nem à metade da inflação do período. Esses quadros aqui embaixo, eles demonstram quanto cada um dessas arrecadações contribuíram, né, com essas receitas. ICMS ficou com 36%, Fundeb 15%, ISS 13%, IPTU 14%, IPVA 12% e o FPM 10%. Bom, na receita por órgão, a Prefeitura arrecadou 504 milhões de reais, que corresponde a 83,57% de toda a arrecadação. O IPML vem em segundo lugar com 88 milhões, 14,5%. O SAI com 6 milhões e 500, que é 1%.
Ceprosom e Indel, com uma arrecadação aí na casa dos 2 milhões, que fica aí abaixo de 1% da arrecadação. A Codel foi extinta e esse resíduo que ficou do quadrimestre anterior, mas que a tendência é que nas próximas apresentações a Codel já acaba saindo daqui. A receita por fonte, nós podemos observar aqui que a arrecadação no Tesouro foi de 346 milhões, a maior fatia do bolo aí. Educação com 75 milhões, saúde com 50 milhões, recursos vinculados 6 milhões e meio, Caixa de Assistência Médica 9.600, convênios 15.500, fundos municipais 869, totalizando 504 milhões do total da Prefeitura. Na administração indireta, onde entram as autarquias, Previdência Municipal com os 88 milhões, o último item aqui é o Ceprosom, 2 milhões e 500, e aqui nesses 8.500 entram o SAI e a Indel, 8 milhões e 578. Total da administração indireta, 99 milhões, totalizando os mesmos 604 que nós vimos nos slides anteriores. Bom, aqui a gente conclui a parte da receita, vamos falar um pouquinho então das despesas. Esse quadro ele demonstra que os 2 quadrimestres que compõem o período, sendo que também dividido em despesas correntes e despesas de capital. No primeiro quadrimestre foram gastos 237.415.000. No segundo quadrimestre, 278.922.000. Isso indica um aumento nas despesas da ordem de 17,48%, comparando o primeiro e o segundo quadrimestre. Total de despesas acumulado foi de R$ 516.338.000. Despesa por órgão. Prefeitura vem com 85% do total das despesas. Nós vimos lá que naquele quadro da receita por órgão, o Instituto de Previdência ele respondia por 14,5% da arrecadação, aqui ele responde por 6% da despesa. Ceprosom, Câmara Municipal, SAI, que ficavam de 1% ou abaixo na arrecadação, aqui eles respondem 4% na Ceprosom, Câmara Municipal 2%, SAI 2% e Indel 1%. Então, total, 516, que nós já demonstramos anteriormente. Despesa por função, saúde e educação, com os maiores gastos do município, praticamente um pouco mais da metade de toda a despesa foi voltada para cobrir gastos com saúde e educação, 26% cada um. Urbanismo vem em seguida com 13%, administração 10%, previdência 6%, Ceprosom com 4%, segurança 4%, SAI com 2%, Câmara Municipal com 2%, encargos especiais 3%, e aí para baixo fica abaixo de 1%. O mesmo total que nós vimos anteriormente, 516 milhões. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as aplicações constitucionais. Com despesa de pessoal, foram aplicados 352.254.000, que corresponde a 44,94% da receita corrente líquida. Lembrando que o limite de gastos nesse item é de 54%, o limite prudencial é de 51%. Na educação foram aplicados 97.307.000, que corresponde a 27%.
limite mínimo, o mínimo exigido é de 25%. O município tem fechado o exercício aí em torno de 29% a 30% aproximadamente em gastos com a educação. Fundeb, foram aplicados 55.900.000, 91,92%. Nós temos até o final do exercício para aplicar 100% dos recursos do Fundeb. E na saúde foram aplicados 76.134.000, que corresponde a 21,26%, sendo que o mínimo exigido é de 15%. Vamos falar um pouquinho agora sobre a dívida do município. Bom, nesse quadro nós temos 3 categorias de dívida. Dívida confessada, onde estão todos os impostos parcelados, né, parcelamento de impostos, precatório e operações de crédito. Na dívida confessada, é importante observar aqui que a prefeitura, ela traz aí um demonstrativo por órgão também, a prefeitura passou de 16 milhões para 25 milhões. Nós temos 2 motivos para explicar essa elevação. Primeiro é que essa dívida aqui da Codel, de 5 milhões e meio, por ocasião da extinção da Codel, ela passou para a prefeitura. Então, ela, na verdade, ela só mudou de linha. E, ainda assim, o quadrimestre fechou com 27 milhões, enquanto o quadrimestre anterior estava com 23. Existe uma diferença aqui de 3 milhões e 800 mil. Esse valor corresponde a uma dívida de PASEP de exercícios anteriores que o município teve que assumir e foi necessário fazer um parcelamento. Por essa razão que aumentou a dívida confessada. É de 2009, de 2006 a 2009. Então, nós tivemos que fazer um parcelamento para poder honrar essa dívida. Nós temos demonstrado em outras apresentações que essa dívida vem sendo reduzida gradativamente a cada fechamento de quadrimestre. O precatório, ele estava em 35 milhões, porque apesar das amortizações, nós tivemos o ingresso de novos precatórios do ano de 2016. Então, continuou no mesmo patamar aqui dos 35. E nas operações de crédito, passou de 13.600 para 17.900, foi em razão das obras de pavimentação asfáltica das vias públicas. Agora, se nós somarmos aqui 27 milhões da dívida confessada, com mais 35 milhões de precatório e mais os 17.900 de operações de crédito, nós chegamos num total de 80.480.000. Essa é a dívida, então, consolidada no fechamento do quadrimestre. Essa dívida distribuída por órgão, a maior parte fica com a prefeitura, 98%, né? E sai Codel apenas com 1% desse total. Esse quadro aqui, essa representação gráfica, ele representa o quadro anterior, onde o precatório responde por 44%, dívida confessada 34% e operações de crédito 22%. Bom, nós vamos falar então agora sobre o resultado primário. A finalidade do resultado primário é demonstrar se houve um equilíbrio entre receita e despesa. Ou seja, se as receitas foram capazes de suportar as despesas. Como que a gente analisa, então, esse quadro? Nessa primeira coluna, são os valores projetados por ocasião da elaboração da LDO. Primeiro e segundo quadrimestre, total acumulado, então, até agora. Nessa primeira linha aqui, nós verificamos que a receita tributária total do período foi
a receita orçamentária foi de 604 milhões e 28 mil. É o valor que nós mostramos lá nos primeiros slides, que é o total arrecadado. Enquanto que na despesa orçamentária, o total foi de 516 milhões. Para chegar no resultado primário, é preciso aplicar uma regra específica e tirar toda a atribuição aqui, a influência dos bancos, né? Então, nós vamos aplicar as deduções somando na linha aqui de receita. Então, nós vamos tirar os rendimentos de aplicação financeira, alienação de bens e operações de crédito. A soma desses três itens dá 41 milhões e 900. Quando você deduz do total das receitas orçamentárias, nós chegamos na receita primária de 562 milhões. O mesmo raciocínio é aplicado aqui no quadro das despesas. Então, nós tivemos lá juros e encargos da dívida 563 mil, amortização da dívida 3 milhões 537 mil. Então, o efeito dos bancos aqui ficou em 4 milhões e 100 mil. Deduzidos das despesas orçamentárias, a gente chega nesse resultado de 512 milhões 237 mil, que são as despesas primárias. Pois bem, comparando então 562 milhões de receita primária com 512 milhões de despesa primária, nós chegamos num resultado superavitário de 49 milhões 890 mil reais. Observem que no primeiro quadrimestre esse resultado era um pouco maior, 59 milhões. No segundo quadrimestre chegamos aí num déficit de 9.500, mas o resultado acumulado dos dois chega em 49 milhões de superávit. Como a LDO prevê que poderíamos chegar até a um déficit de 53 milhões, podemos concluir que nós atingimos a meta estabelecida. Agora, o resultado nominal. O objetivo do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida no período. Bom, nós temos aqui, então, nessa primeira coluna, o que foi projetado na LDO. Primeiro quadrimestre e o fechamento do segundo quadrimestre. Esses 80 milhões aqui é a soma das dívidas que nós demonstramos naquele quadro anterior lá, que é a soma do precatório, operações de crédito e dívida confessada. Dá um total de 80 milhões 480. Para efeito de cálculo do resultado nominal, também é preciso seguir um critério específico estabelecido nas normas e que determina que sejam aplicados essas deduções. O que significa essas deduções? Como que nós chegamos nesse valor aqui? 77 milhões é o resultado dessas quatro linhas aqui. Ativo disponível é tudo que nós temos de saldo em banco, 118 milhões. Haveres financeiros, 14 milhões. Empenhos processados a pagar, são compromissos assumidos, 45 milhões 725 mil, e restos a pagar, 9 milhões 128. Bom, somando-se então 118 milhões com os 14 e deduzindo 45 milhões e deduzindo os 9, nós chegamos em 77 milhões. Observe que se a nossa dívida consolidada é de 80 milhões, esses 77 de disponibilidade não são suficientes para quitar toda a dívida. Então, nós temos um resultado aqui de 2 milhões 936 de insuficiência. Porém, seguindo ainda os critérios estabelecidos de cálculo, nós temos que tirar aqui os passivos reconhecidos, que aqui entra uma parte de parcelamentos de INSS e também uma parte de precatórios. Deduzindo esses 7 milhões
desses 2.900, nós chegamos a um resultado de 4.740.000, que é a dívida fiscal no fechamento do quadrimestre. Aqui é aquela velha história de que o negativo é bom e o positivo é ruim. Então, embora a gente tenha fechado com um negativo aqui, que indica um número bom, né? Quando você compara esse resultado com o fechamento de 2015, o resultado ele é um pouco pior. A diferença entre eles dá os 7,5 milhões. Bom, a LDO prevê que nós poderíamos fechar o exercício com até 26.800.000. Como nós ficamos abaixo disso, significa que nós cumprimos as metas estabelecidas lá. Com isso, a gente encerra a apresentação. Eu gostaria de agradecer a Comissão de Orçamento, na pessoa dos vereadores, dos membros da comissão, agradecer a todos que vieram prestigiar nós aqui na apresentação, agradecer também a equipe da Fazenda, que colaborou para preparar essa apresentação. Eu queria deixar um último recadinho também, que, em razão da contenção de gastos, nós diminuímos o número de cópias impressas, mas nós estamos disponibilizando a apresentação através de arquivo digital. Se alguém tiver interesse de receber, é só deixar o nome e o e-mail aqui com a Lília ou com a Tatiana, que a gente pode encaminhar depois. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o senhor Paiva, e eu abro agora, então, para as perguntas. Farid? Boa tarde a todos. Paiva, parabéns pela apresentação, sempre tão esclarecedora, apesar de tanto número, né? Eu queria só ter uma curiosidade a respeito nós já estamos no 3º quadrimestre, né? Se toda essa análise numérica que vocês fazem, né, nos termos da economia, estatística, e se já se vislumbra alguma melhora na crise, se aparece nesse quadrimestre que já começou uma possibilidade de recuperação econômica. Obrigado, Farid. Jorge, tudo bem? Não tinha visto você ainda. Na realidade, Farid, ainda não retrata a realidade, não. A gente pode perceber aí, nós éramos dependentes da receita de transferência de recursos na faixa de 60% a 63%. Hoje nós estamos em 51,8%. Né? Você vê que a gente era muito dependente, e não que a gente melhorou, que lá diminuiu bastante. E ali está ICMS, estão os principais repasses. Isso aí acho que até daqui para o final do ano não deve melhorar, até porque a gente vem percebendo, o que a gente percebeu que não está piorando, acho que já é uma melhora isso, mas não está melhorando, né? Não está piorando, já pode falar que está melhor. O que está acontecendo ali? A gente tem vindo uma queda, e aí a gente estabilizou. É isso que a gente espera, que pelo menos estabilize. Nós estamos trabalhando para o fechamento do ano, do fechamento do exercício, com essa estabilização. Não estamos contando com um aumento, para a gente poder fechar o exercício, cumprindo as metas, mas dentro de uma perspectiva de que não vai piorar mais, e não estamos esperando melhorar também, não. Estamos sendo bem pessimistas. Vereador Jorge. Boa tarde, secretário. Na pessoa do secretário, quero cumprimentar todos os funcionários da prefeitura, todas as pessoas presentes, público, imprensa. Todo mundo sabe que o país todo passa por um momento recessivo por várias razões, e os municípios, evidentemente, não são diferentes. E existem alguns municípios que estão tendo problema com relação à folha de pagamento, atraso, parcelamento, etc. Eu só queria saber se tem, diante dos números apresentados, a folha de pagamento até o final do ano
tem alguma previsão de corte, de parcelamento, ou está praticamente dentro da previsão pagar todos os funcionários até o final do ano? Uma boa pergunta, Jorge. A gente tem acompanhado aí realmente as prefeituras com uma grande dificuldade, pelo que a gente tem visto nos noticiários, aí mais de 70% das prefeituras ou já atrasaram o pagamento ou já atrasaram o fornecedor, né? Nós podemos nos honrarmos de estar em dia com todos os fornecedores e com toda a nossa folha de pagamento. Nós temos previsão, sim, para fechar todo o ano, o exercício, como eu havia dito aqui. Nós já estamos com a previsão e já temos o recurso do 13º. Então, acho que, quanto aos funcionários, pode ficar sossegado. Fornecedor, não estamos tendo nenhum problema até agora, todos estão em dia, né? Então, dentro do que nós fizemos, já cortamos bastante, acho que isso vem do planejamento. Quando a gente já percebe alguma coisa, isso a gente faz dentro da casa da gente, né? Nós somos técnicos, então a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Dentro da casa da gente, a hora que a gente vê que tem alguma coisa, a gente corta aqui, corta ali e ajusta com o que tem. É isso que nós estamos fazendo. Tem coisas que dá para você mexer, que tem coisas que não dá. Uma que a gente não vai mexer, que são os funcionários. Esses, com certeza, estão garantidos, né? Alguns fornecedores a gente já renegociou, acho que 90% deles a gente conseguiu abaixar os contratos. A gente vem fazendo essa negociação, né? A gente vem negociando e acho que o ponto forte que a gente tem conseguido é justamente por causa disso. Nós estamos pagando em dia. O cara falou assim: eu prefiro receber um pouquinho menos e receber em dia do que algumas prefeituras que não estão pagando. Isso a gente vê dos próprios fornecedores. Então, acho que isso é muito gratificante e honra o trabalho que a gente está fazendo. Obrigado pela pergunta. Gostaria de perguntar se mais alguém tem algum questionamento. Vereadores? Então, eu suspendo essa audiência por alguns minutos para que a gente possa lavrar a ata. Abro essa audiência para que a gente possa assinar as atas. Eu chamo aqui o secretário André Basso, seu Vivaldo, Antônio Aparecido de Paiva, o senhor João Marcos Carrasco e os demais vereadores, né? Para que possam também assinar a ata. Agora já lavrou a ata. Numa segunda-feira. Todo mundo assim. Eu tô mais preta, ó. Mas eu não fico nem falando. Não. Vai que 50. Eu não fico falando muito, não, que é muito fácil de guardar, capaz eles votarem em mim. Obrigada, André. Obrigada, viu bem?
Mais uma vez, agradeço a todos e encerro essa audiência pública.